E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Até aí. Tomem assento, queridos. Jeff, diminui só o altar e aumenta só um pouquinho aqui. Não, diminui lá, né? Meus queridos, nós estamos diante de um texto. Eu gosto muito dessa história. Sou apaixonado por essa história, por esse texto. E quando eu olho para esses textos e olho para os dias de hoje, eu vejo muita atualidade nele, muita aplicação dentro desse texto. A história aqui se desenrola quando o povo de Judá, ele é levado cativo para a Babilônia. E na primeira leva, foram 13 levas, né? A primeira leva, Nabucodonosor levou os príncipes, né? Todos os príncipes de Judá, aqueles que eram membros da família real. E dentre eles tinha Daniel e mais esses 3 jovens, que eram pessoas inteligentes, pessoas habilidosas, pessoas que tinham, né, uma inteligência acima, né, do normal. E eles foram levados ali para a Babilônia para servirem ao rei, ao imperador, né? E o rei determinou ali uma porção, uma comida diária, uma dieta, durante 3 anos. Era o período da faculdade. Eles iriam passar ali por um treinamento de 3 anos, uma espécie de uma faculdade, e iria aprender toda a língua dos caldeus e toda a cultura, absorver a cultura, a ciência e todo o conhecimento que se tinha ali na Babilônia, para que eles tivessem condições de servir, de ministrar, de auxiliar ali ao rei. E essa porção foi determinada da mesa do rei. E a gente sabia que aquele povo era um povo idólatra. Então, toda aquela comida que se colocava na mesa do rei era uma comida consagrada a ídolos. A gente tem muito mais experiência, estamos na Bahia, né? A questão do caruru, né? É basicamente isso. Então, toda a comida primeiro
tinha uma parte consagrada aos ídolos e o restante ali era colocado na mesa do rei. Então toda a comida tinha um envolvimento espiritual nela. Havia ali uma consagração, né, naquele alimento, naquela comida, naquela mesa. E tinha jovens ali do mundo todo, vamos dizer assim, de todas as nações que o império babilônico estava avançando, era o maior império da época. Então vários jovens, não apenas de Judá, estavam ali sendo preparados para servirem ao rei. E aí, a primeira coisa que eles fazem é a mudança do nome. Eles tiram o nome judeu, né, dos jovens e põem nome babilônicos, nomes caldeus nele, para que, numa tentativa ali, né, de que a cultura, que eles abandonassem ali, a cultura, né, a cultura judaica, né, a cultura que eles carregavam, as suas raízes culturais, as suas raízes de identidade. Então, era isso que o povo babilônico fazia. Eles chegavam, eles dominavam os povos, e eles faziam com que a cultura deles fosse implementada na vida daquelas pessoas, para que eles se tornassem de fato servos ali e absorvessem toda a cultura. Mas isso não funcionou com Daniel nem com seus amigos, porque a Bíblia vai dizer que Daniel colocou no seu coração em não se contaminar com as iguarias do rei. E Deus ali levou Daniel para um caminho de risco, um caminho de desafios, porque ele vai começar ali a fustigar, vamos dizer assim, a buscar uma forma de que, aleluia, ele não pudesse participar daquele culto, vamos dizer assim, ele não pudesse participar daquela mesa que era colocada diante dele. E Daniel, ele vai até o chefe dos eunucos, e ele nega, ele continua, e ele vai até agora aquele que estava diretamente na responsabilidade sobre eles, e eles conseguem um teste. Eles conseguem um teste de 10 dias, com uma outra dieta. Diga comigo, com uma outra dieta. Diga de novo, com a outra dieta. A dieta agora era de legumes. Era uma dieta totalmente diferente, não tinha nada a ver com a mesa do rei. E ele disse assim, se em 10 dias nós tivemos com aparência melhor, e aí você mantém essa dieta secretamente, né, para que a gente possa, né, não tenha que participar da mesa do rei, das iguarias do rei. E Daniel e os seus amigos vão, né, absorvem essa dieta, e depois de 10 dias, a Bíblia diz que o semblante deles estava melhor do que o semblante de todos os demais jovens. Essa dieta foi mantida por 3 anos. Durante 3 anos, Daniel comeu, e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, comeram apenas legumes. Diga comigo, por 3 anos, eles comeram apenas legumes. Tem gente que confunde o jejum de Daniel com a dieta de Daniel, né? São coisas diferentes, né? Primeiro é a dieta. A dieta de Daniel de legumes durou 3 anos. Não foram 21 dias, né? Aí o povo bota ali 21 dias. Não é 21 dias, não. É 3 anos mesmo, né? Eu sei que tem pessoas que já fizeram isso, né? Foram para 3 anos. E durante 3 anos, eles simplesmente abdicaram de tudo. Abdicaram da carne, do bom, do melhor daquele reino. E a Bíblia diz que após 3 anos eles foram colocados para fazer o teste diante do rei. E o teste era arguição, né? O rei começava a perguntar coisas aleatórias a eles, de entendimento, de conhecimento, perguntas difíceis. E a Bíblia diz que Daniel e os seus amigos foram achados 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais cultos do que, aleluia, os demais jovens.
Eu aprendo com isso aqui, é que no mundo não é diferente. O mundo que nós vivemos hoje, irmãos, principalmente no mundo de hoje, nessa atualidade das redes sociais e de toda essa parafernália, vamos dizer assim, midiática, não é diferente. E quando você olha para esse texto, você vê que a primeira coisa que o mundo quer fazer é mudar a sua identidade, é mudar o seu nome. Eu recebi uma publicação sobre que a faculdade é cemitério de cristãos, E quando eu fui para a faculdade, eu vi pessoas lá sendo transformadas. Eu conheci um colega mesmo, e olha que eu sou da área 1, Eu vi eu tinha um colega mesmo, Bira, o nome dele era Bira. Bira. Ele era todo pacato, sabe? Pense num cara pacato, todo tranquilo, todo tímido. Irmão, depois de 2 anos, eu não conheci mais Bira. Bira mudou a cabeça. Bira mudou a cabeça. Eu nunca vi um negócio daquilo. E é isso que a faculdade, hoje eles fazem. Há uma doutrinação muito pesada, anticristã, dentro das faculdades, E eu vivi dentro da faculdade, e eu fui ordenado a pastor. Eu estava no 1º semestre da faculdade. Eu tinha terminado o primeiro, eu ia entrar no 2º semestre. E é interessante que quando as pessoas que chegavam, vinham, são 10 semestres, vinham os semestres, e meus colegas sabiam que eu era pastor, Aí, no início, eles faziam de tudo para poder me levar para festa, para isso. Era muita coisa. Era muita prostituição dentro da faculdade, Muita prostituição, muita coisa que acontece ali. É terrível. E eu sempre me mantive no meu discurso de amor, abraçava eles, mas disse: rapaz, se você vier, eu vou te dar um CD de pagode, vou te dar um sei lá de presente. E eles começavam a brincar comigo assim. O que eu quero te mostrar é que isso acontece com todo mundo. É na faculdade, é no trabalho, é na escola, é dentro do condomínio, é em todo lugar. O mundo, ele quer mudar a tua identidade. Ele quer mudar os teus valores. Então a primeira tentativa, a primeira coisa que Babilônia fez foi mudar os nomes deles. Numa tentativa de mudar a identidade. De mudar, da pessoa fazer esquecer quem ele é. Porque se você muda o nome, há uma ruptura, às vezes, da sua história. Quem pôs o nome em você? E naquele tempo o nome sempre era um nome profético. Vamos ver? A Bíblia diz, Daniel, o nome de Daniel dos amigos. Daniel significa Deus é meu juiz. O nome que ele recebeu é Beltesazar, príncipe de Bel, que Bel era um demônio. Então, o pai de Daniel pôs o nome nele, dizendo assim: olha, Daniel, Deus não apenas nos guarda dos homens maus, mas Deus também julga. Deus é o nosso juiz. O nome Ananias significa Deus tem sido gracioso. Ananias recebeu o nome de Sadraque, inspirado por Acu. Acu era o deus da lua, um nome pagão. O nome Misael é quem é como Deus. O nome Mesaque é quem é como Acu. O nome Azarias é o Senhor, o meu socorro. E Azarias recebe o nome de Abidnego, que é servo de Nebo. Então as pessoas, nós precisamos entender. Se você ainda não assistiu aquela pregação Entre Lobos, que eu preguei há 3 meses atrás aqui, assista depois no canal. Que nós estamos em um mundo hostil ao cristianismo. E eu fico, irmãos, admirado como muitos cristãos ainda não entenderam isso. E fica numa tentativa de conciliar as trevas com o evangelho. De conciliar coisas mundanas com o evangelho.
É uma tentativa absurda. E foi isso que destruiu o evangelho na Europa. Foi isso que matou, né, as igrejas da Europa. O liberalismo entrou nas igrejas. E hoje o lugar onde se tinha grandes cultos, na maioria dos templos se tornaram hoje boates. Na Europa. Não é mais templo, são boates. Porque a permissividade foi indo, daqui a pouco. Não, o que eles estavam ali era qualquer coisa, menos uma igreja. E Daniel sabia disso. Daniel sabia que, aleluia, ele tinha raízes em Deus, ele conhecia o verdadeiro Deus, e ele sabia, aleluia, que não há Deus maior do que ele. Ele sabia que o mundo não pode oferecer nada além daquilo que Deus pode nos oferecer. Você conhece quem é o seu Deus? Sabe? Nós estamos vivendo numa guerra de identidades. É uma guerra secreta, silenciosa. É uma coisa bem silenciosa, que vai entrando dentro da igreja de uma forma bem sutil. As pessoas agora não falam mais de pecado, agora é problema. Estão transformando o pecado em problema. É porque o irmão está com um problema, ele adulterou. Não, ele pecou mesmo. Ele precisa se arrepender. Porque problema, irmão, a gente conserta. Pecado, a gente se arrepende. Eu vou melhorar agora. Essa aí vai para o corte da internet. Deus me deu agora. Problema, a gente conserta. Pecado, a gente se conserta. Quem está me entendendo aqui? Diga comigo: problema, a gente conserta. Pecado, a gente se conserta. A gente se arrepende, né? Essa desceu agora. A gente se arrepende. Então a gente tem que entender isso. Então quando Daniel viu todo aquele circo montado, todo aquele sistema montado para deformar a sua identidade, deformar a sua fé, ele disse assim: eu não vou entrar nesse negócio aí não. E aí ele resolveu o quê? Dizer não. Dizer não aqui, às benesses. Imagine comer a comida do próprio rei. Aquelas iguarias, tudo do bom e do melhor que existia no mundo estava ali naquela mesa. E a gente precisa entender que há um preço para se servir a Deus neste mundo. A gente não vai poder fazer tudo que a gente quer fazer. Quem está me entendendo aqui? Diga para o irmão assim: não dá. Diga assim: a dieta não permite. Quem vai no nutricionista vai dizer assim: meu filho, olha, pão pode tirar, sei que lá pode tirar, açúcar já era para você, caiu. Então você está ali na mesa, mas você não pode comer. Você não, por quê? Porque você quer ser alguém saudável. Você quer perder peso, você não quer ter problema de triglicérides, né? Por que eu fui falar, né? Triglicérides, né? Você não quer ter problema de açúcar alto, você não quer ter problema de pressão, você não quer ter problema, enfim, e aí você vai, né? O famoso colesterol, né? E aí você vai reduzindo farinha, você vai tirando isso, você vai tirando aquilo, porque você não quer, você sabe que você vai viver mais, agora a gente está vivendo mais, e você quer ter uma velhice mais saudável, e você está se preparando para isso, indo para a academia, e isso e aquilo, e você vai se preparando. Por quê? Porque você quer ter uma vida saudável. E existe também a vida espiritual saudável. E a vida espiritual saudável depende da sua dieta espiritual. Quem está me entendendo aqui? Depende da sua dieta. Então o que foi que aconteceu com Daniel? Daniel resolveu ser diferente. E ele correu o risco de ser cancelado. No dia de hoje é cancelado, né? Então eu fico observando algumas pessoas que querem estar no meio de pessoas, querem ser celebrados por grupos. Irmãos, ou você é cristão ou você é celebrado por aquelas pessoas.
Você não vai conseguir as duas coisas. A gente tem que parar de querer aplausos do mundo. Eu vou ler aqui só o que Jesus falou desculpa, em Lucas 6, 26, ele vai dizer assim: ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Olha que coisa tremenda. Olha o que Jesus está dizendo. Quando o mundo começar a aplaudir você, quando o mundo começar a dar likezinho para você, cuidado, você está indo no caminho errado. Isso aqui é muito forte. Então, a gente tem que, como cristão, a gente tem que esquecer. A gente tem que parar dessa necessidade de aprovação mundana. Essa necessidade das pessoas concordarem com a sua vida. Elas não vão concordar com o seu estilo de vida. Elas não vão entender que você não faz coisas que elas fazem. Elas não vão entender que todos os dias você acorda de manhã e a primeira coisa que você faz não é olhar o seu WhatsApp, não é olhar a sua rede social. A primeira coisa que você faz é se dobrar o seu joelho e falar com Deus que criou os céus e a terra. Nós temos que ser diferentes. Entenda isso, o cristão ele tem que ser diferente. Ele é como ovelha em meio a lobos. Ele está ali, ele é diferente. E existe essas pessoas que elas chegam no evangelho e elas querem conciliar. Elas têm uma agonia porque ela quer a aprovação de um, mas ela quer a salvação, ela quer o aplauso do mundo, e ela quer que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Isso não vai acontecer. Ou você escolhe uma coisa, ou você escolhe outra. Daniel disse assim: eu não vou me envolver nesse negócio. Ah, mas você pode morrer. Faça um teste. Ele foi para o risco. E todos os dias Deus está nos chamando para o risco de ser cancelado, risco de não ser promovido, porque não se misturou, porque não foi para a festa da orgia com os chefes. Eu sei de tudo, eu vim desse meio, irmãos. Eu sei como é a coisa, como funciona. Eu fui chefe em grandes empresas. A festa da orgia, várias prostitutas contratadas, e todo mundo ia lá para uma casa de praia e está lá. Se você não participa daquilo ali, não tem promoção, não tem aumento de salário, não tem não sei o que lá. Eu sei como funciona. E você vai entrar nisso? A festa da propina. Esses são vários sistemas, vários esquemas que não adianta. Ou você crê no Deus que te criou, ou você crê num Deus que você serve, e Deus vai fazer como fez com Daniel. Eu já vi muita coisa acontecer dentro de empresas, principalmente. É muita coisa. E o sistema fica te chamando. O sistema fica dizendo assim: você tem que vir, você tem que participar da mesa, você tem que comer com a gente. E Daniel diz assim: eu não vou. E os amigos dele: eu estou com vocês, Daniel. Nós não vamos participar disso. Então eu já disse não a chefes que mandou eu mentir. Mandou eu mentir, disse assim: eu não vou mentir não. Eu pego o telefone aí, o senhor, sou cristão, o senhor sabe que eu não posso mentir. Corri risco. Ele poderia me demitir na hora. Dizer assim: você não serve para mim não, viu? Passe lá no RH e tchau. Mas quem é que me garante ali? Quem abriu a porta? Quem está me entendendo aqui? Quem abriu a porta foi Deus. E é Ele que nos sustenta.
e é Ele quem te sustenta, não a tua capacidade, não as tuas influências, não as tuas conexões, é Deus que te sustenta. Então você precisa ser fiel a Ele, aleluia. Quem está me entendendo aqui? Você precisa abraçar a dieta dos céus, a dieta que não te contamina, a dieta que te mantém santo, a dieta que te mantém fiel aos propósitos de Deus. Ai, eu já coloquei minha carreira 2 vezes em risco por causa de mentira. Eu disse, eu não vou mentir. Uma vez eu fui para uma reunião, que se o cara me perguntasse qualquer coisa, eu derrubava o contrato da empresa. Eu poderia derrubar o contrato da empresa. E o maior contrato do Nordeste. E eu entrei ali dizendo assim, Deus me guarde, porque o Senhor sabe que eu não vou mentir. E a reunião durou 1 hora. Parecia que eu nem estava na sala. Parecia que eu estava invisível ali. E eu, cabeça baixa, orando. E os diretores, um conversando com o outro, com o meu chefe e tal. E eu ali, ó. Deus tem misericórdia. Porque se ele me perguntasse, que foi feito um problema, um outro colega fez uma manobra errada e teve um prejuízo enorme na empresa. Eu disse assim, eu entrei na sala já demitido. Meu coração, quando eu entrei na sala, eu já entrei demitido. Entrei demitido. Eu disse assim, já foi. Já era. Eu nem sei se eu levei a carteira na época. Mas... Então existem situações na nossa vida que será como a situação de Daniel. Você tem que saber quem é com você. Você tem que saber que o lugar em que você está, foi Deus que te colocou. Se foi Ele, é Ele quem vai te sustentar. Não é ninguém. Não é seu amiguinho. Não é o seu chefe que gosta de você. É Deus. Diga comigo, é Deus. Diga, é Deus que me sustenta. Então entenda. Deus nos chamou para sermos diferentes. Diga comigo, diferentes. Diga, diferentes. Irmãos, entenda isso na sua vida cristã. Pare de querer se igualar às outras pessoas. Não vai. Se prepare para olhares diferentes para você. Você entrar na sala, a pessoa virar rosto, soltar piada. Eu já vivi tudo isso. Ficar olhando para você sem entender por que você está ali, como você foi promovido, por que você está num ambiente daquele. Eu me lembro que quando meu chefe saiu de férias, ele disse assim, é você que vai me substituir. Aí eu fui para a reunião da diretoria. Eu entrei naquela sala, irmão, você não consegue ouvir nada. É um negócio. Eu disse, rapaz, isso aqui parece um palácio. E eu sentei naquela cadeira, aquela mesa enorme assim da diretoria. Aquele negócio gigante. Eu olhei e disse assim, meu Deus, que negócio é esse aqui, né? Eu comecei até a me acostumar mal. Toda semana eu estava lá, durante um mês, né? E eu fiquei ali, e o diretor-geral da empresa, né? Uma grande indústria, aí com os relatórios. E eu entrava quieto, saía quieto, né? Falar o que ali? Entrava quieto, saía quieto. E Deus disse assim, está vendo o que é que eu faço com você? Está vendo de onde é que eu te tirei? Mas eu não precisei fazer com chave. Eu não precisei assinar boletim de medição falso para dar. Muito pelo contrário, eu tinha muitos inimigos lá dentro, porque eu não fazia isso. Mas Deus disse assim, eu sou contigo. E num dia de eu sair, Deus disse assim, se prepare, porque eu estou te tirando daqui. Ah, quem está me entendendo aqui? Então Daniel tinha esta consciência do poder de Deus, de que o Deus dele não era o Deus apenas de Judá, mas era o Deus de toda a terra. O teu Deus não é o Deus apenas desta igreja, meu irmão. O teu Deus é o Deus de toda a terra, de todos os lugares, de todas as empresas, de todas as organizações. É Ele quem manda. Ele é o chefe.
Ele é o chefe, Ele é o cabeça, é Ele quem define. Então descanse o teu coração. Descanse o teu coração. Porque Ele vai te livrar. Essa porta ela não vai ser fechada. Quem está me entendendo aqui? Deus vai honrar a tua fidelidade a Ele. Irmão, tem muita coisa que era para acontecer nesses lugares. E sabe por que não acontece? Porque você está ali. E Deus diz assim: por sua causa eu vou abençoar, por sua causa eu vou abrir, por sua causa eles vão ganhar, por sua causa, porque eu quero te abençoar. Deus nos chamou para ser sal da terra, luz do mundo. Deus nos chamou para resplandecermos como astros no meio de uma geração corrompida e perversa. O mundo está clamando por valores. O mundo está clamando por uma família funcional, por um marido que é fiel à esposa, por filhos que são sujeitos aos pais. O mundo está clamando por isso. As pessoas estão sem referência. E nós, como igreja, não podemos simplesmente nos voltarmos e queremos ser iguais a essas pessoas. Nós temos que ser o farol. Nós temos que ser o farol. E para que serve o farol? Meu pai era pescador. Você sabe para que serve o farol? É quando o tempo viram a tempestade e os barcos estão lá, porque eles perdem a referência, eles não sabem para que lado fica a costa. Eles perdem a referência, que é o farol que aponta o lugar. Aleluia, é o farol que aponta o porto seguro. E você, como igreja, você é o farol. Dentro da sua família, no seu condomínio. Você acha que as pessoas não ficam olhando, não? Você entrar e sair com sua família, eles ficam com inveja de você. Eles olham e dizem assim: meu Deus, que família é essa? Que coisa linda. Aí fica assim, ó, olhando. Mas são crentes, né? E aí fica. Mas chega uma hora, como já aconteceu comigo, das pessoas chegarem e dizer assim: eu quero ser como você. Você só vive alegre, feliz. Só vejo você sorrindo. Qual é o segredo? É a sua igreja? Eu disse: não, o segredo é o meu Deus. Quem está entendendo aqui? Vocês são luz. Nós somos luz neste mundo. Nós somos sal. Então ser diferente não é buscar o louvor do mundo, mas agradar a Deus, né? Daniel resolveu se alimentar de alimentos diferentes. Nós estamos vivendo o tempo profético de Daniel. Mas a dieta agora imposta pelo mundo não é a do corpo, mas a da alma. Com que você tem alimentado a sua alma? Nós vimos agora a Universidade de Oxford. A expressão do ano foi brain rot, mente podre. O que é uma mente podre? É uma mente que só se alimenta de lixo. É a dieta do lixo, a dieta das redes sociais. E a Europa já está acordando, proibindo crianças com menos de 16 anos de usar celular. Não é de redes sociais, está proibindo de usar celular. Por quê? Porque eles estão ficando burros, estão ficando idiotas, estão ficando imbecis. Irmão, você olha, você chega nos lugares, aqui eu fico observando, o porteiro está lá dando risada, a atendente está lá dando risada. As pessoas estão parando de se pensar. As pessoas só querem. Quem é que mais ganha dinheiro hoje? Os humoristas. São os que mais ganham dinheiro hoje. Tem que ser alguma coisa engraçada. Por quê? Porque é a idiotização das pessoas. O brain rot é que o cérebro é um músculo. Ele precisa ser exercitado. Quando você vai fazer engenharia, como eu fiz engenharia elétrica, que é uma engenharia difícil. A gente tinha, eu trabalhava, eu estudava e trabalhava. Irmãos,
dia de prova, tinha semana de prova, era punk, era garrafa de café do lado, e 6 horas no dia da prova, eu já tomava o Red Bull. Eu ia dormir 3 horas da manhã para acordar 5h30. Fazendo o que 3 horas da manhã? Estudando, resolvendo listas de exercício. Aí você usa esse exercício. Não, é porque você está exercitando o seu cérebro para que você esteja capacitado a resolver problemas complexos no dia a dia. Quem está me entendendo aqui? Hoje, essa semana, um jovem, um irmão estava dizendo: pastor, quais são os seus pregadores assim que o senhor se inspira, que o senhor assiste? Eu disse: eu não assisto, eu leio. Eu só assisto 1 ou 2 pessoas só, de vez em quando. Eu não assisto, eu não fico no YouTube assistindo pregação. Eu leio livros. Porque a leitura já foi comprovada que a absorção da leitura é muito maior do que você assistindo ou ouvindo. Na verdade, assistir é a menor absorção que existe. Depois a ouvir. E a melhor que tem é a leitura. E depois, acima da leitura, é quando você lê e você faz o resumo. E você escreve. Então as pessoas estão assim. E essa é a dieta de hoje. A dieta que está aí. Mas Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite na palavra do Senhor. É aquele que lê, que vai buscar, que vai meditar. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. Então nós estamos vivendo nesse tempo profético e Deus está nos alertando, porque a mesa do mundo e a mesa de Deus não são mesas iguais, são diferentes. Aleluia. Na mesa de Deus as opções são poucas. Era só legume. Na mesa do mundo, diga comigo assim: a porta é estreita e o caminho é apertado. Agora você sabe, nesse versículo, o que é que mais me assombra? É que quando Jesus diz assim: a porta é estreita e são poucos os que entrarão por ela. É de assustar esse negócio. Então quando você chegar em qualquer ambiente, você vir muita facilidade, desconfie. Não, aqui não precisa disso não, aqui também disso aqui. Não, isso aqui é tranquilo. Não, aqui é tranquilo. Não, isso aqui. Desconfie. Porque a Bíblia diz que a porta é estreita e são poucos. Diga comigo: poucos os que entrarão por ela. São poucos. Então Daniel sabia das 2 mesas. Ele sabia que não existia apenas a mesa do mundo, mas Deus também tinha uma mesa. Quem entendeu aqui? Deus tem uma mesa para você. E quando você se alimentar desta mesa, você vai crescer. Você vai se destacar no meio de todos. Daniel se alimentou dessa mesa por 3 anos. E os seus amigos. Quem se alimenta da mesa, irmãos, Deus garante o futuro. Quem se alimenta da mesa tem futuro garantido. Quem se alimenta da mesa de Deus tem futuro garantido. Vou repetir: quem se alimenta da mesa de Deus tem futuro garantido. Eu não sei qual é a sua dieta hoje, mas daqui a 3 anos eu vou me encontrar com você. Depois de 3 anos, todos aqueles jovens se encontraram com Daniel e seus amigos. E quando foram colocados ao teste, Deus fez com que Daniel e seus amigos estivessem 10 vezes além. 10 vezes além de todos os demais. Quando eu olho para isso, é a mesma coisa de um concurso para juiz. É a mesma coisa dos cargos altos que a nação tem. Você sabe para quem são esses cargos? Os cargos eram para a igreja.
Aí eu vejo jovens hoje querendo ser youtuber. E Deus reservou os cargos mais altos desta nação para os crentes, só que os crentes não entenderam isso. E aqueles que entenderam, Deus leva até lá. Deus promove até lá. Quem está me entendendo aqui? Irmãos, este homem estava na maior potência do mundo na época. 4 jovens. Eles eram mais um no meio daquela multidão de jovens. Eles eram mais um para os babilônicos, para os caldeus, mas não para Deus. Deus conhece você. Deus conhece a tua adoração. Deus conhece a tua história. Quem está me entendendo aqui? E Deus, Ele quer te colocar em lugares altos. Mas você precisa entender que o caminho para que isso chegue é o caminho da fidelidade. A mesa do mundo, assim como a mesa do rei, é farta de todo tipo de alimento. Mas desde quando fartura é sinal de saúde? Do que adianta termos uma mesa farta de coisas que nos fazem mal? Para pensar, né? A mesa de Deus às vezes se apresenta com poucas opções de alimento para provar a nossa fé. Para que possamos entender que Deus não precisa de muito para nos abençoar. Diga comigo, só foram legumes. Deus não precisou de muito para abençoar Daniel e seus amigos. Então Deus não precisa de muito para te abençoar. Deus não precisa de muito para te destacar. Ele precisa da sua fidelidade, que você mantenha a sua dieta. Daniel confiou em Deus e creu na sua intervenção, pois sem ela, certamente a sua aparência não estaria melhor do que a dos demais. Não foram os legumes que promoveram a boa aparência a Daniel, mas foi a intervenção divina. Deus interveio por causa da decisão de Daniel em santificar-se. Buscar a santificação, irmãos, é procurar agradar a Deus em toda a nossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Esse exemplo desses jovens nos aponta que a santidade nos leva mais longe. Diga comigo, a santidade nos leva mais longe. A santidade nos leva a caminhos de honra. Porque como diz a palavra, aqueles que me honram, eu os honrarei. Quando você decide honrar a Deus com sua vida de santidade, Deus vai te honrar. Deus vai te colocar em lugares especiais, meu irmão. Quem entende isso aqui? Quem crê nesse negócio aqui? Eu alcancei cedo muitas coisas que muitos jovens só alcançariam com 40. Muitas pessoas alcançariam com... A média aqui no Brasil é com 35, 40 anos. Eu alcancei isso na casa dos 20. E eu não tenho dúvida que o diferencial na minha vida foi porque eu decidi não me contaminar. Deus me deu cedo coisas, possibilidades. E mesmo com as possibilidades que eu tinha, eu decidi me manter puro. Eu poderia me corromper, me prostituir, me fazer tal. E eu entendi isso. E Deus, Ele faz assim. Primeiro Ele abre uma porta de bênção, aí te entrega. E aí Ele fica observando o que é que você vai fazer com aquilo. Se você vai usar a própria bênção para se corromper, para se prostituir, ou se você vai se manter fiel a Ele. Só o que o diabo põe em você é: rapaz, aproveita, pega logo, abraça aí. O diabo quer passar para você que aquilo ali é a única coisa que Deus tem para você. E aí onde está a mentira? Aquilo ali
é o princípio da bênção. Aquilo ali é o teste. O que Deus tem para você é muito maior do que aquilo ali. Aquele que é fiel num pouco, eu o colocarei no... Então Deus primeiro te dá o pouco. Então se você recebeu algo que você está alegre de Deus aí, uma bênção que você recebeu esse ano, e você está alegre, se achando o crentão, rapaz, Deus me ama. Saiba de uma coisa, isso aí é o pouco. Quando Deus começou a me abençoar financeiramente, Deus disse assim: meu filho, saiba de uma coisa, nunca considere grande as bênçãos que eu estou fazendo na sua vida. Lembre-se de algo, Nilson, eu sempre terei mais para te dar. Aí Deus me promovia, eu celebrava, mas eu não deixava aquilo subir ao meu coração. Minha graça, pronto, agora não. Então se Deus te abençoou este ano, se foi aberta uma porta, um livramento, alguma coisa que impactou você, eu tenho uma notícia boa para te dar. É o pouco isso aí, viu? Esse aí é o pouco. Gostou da sensação? É boa, né? Quem já passou por isso? É uma sensação maravilhosa. Você está ali diante da bênção de Deus na sua vida, irmão. Coisas que mudam a sua vida, mudam a sua perspectiva, portas que Deus abre, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu tenho algo para te dizer, é um pouco, viu?